E aí, meus amigos, tudo bem? Alexandre Volvax na área, também conhecido como Stormer. Eu estou no mercado desde 1998, operava muito índice futuro, ações, depois opções, agora criptomoedas. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive nessa vida, aí que podem eventualmente ajudar vocês neste caminho que vocês decidiram. Não apenas no caminho de trader, mas também no caminho de ser investidores. Recentemente eu fiz uma série de vídeos falando sobre qualidades e sobre conceitos que eram importantes para um trader e que seriam fundamentais para que um trader obtivesse bom resultado. Dentro dessas qualidades e desses conceitos, na verdade, esses vídeos eles estão sendo feitos com o objetivo de que algum dia, quando eu não estiver mais por perto e a minha filha tiver com saudade de ouvir o velho pai, e ela quiser algum conselho do velho pai, ou alguma ideia que o pai possa trazer para ela de interessante, ela possa acessar esse vídeo e se lembrar de mim. E da forma como eu pensava o mundo, e da forma como eu via o mundo. Então, uma qualidade que eu percebo que talvez seja o motivo pelo qual a maior parte dos traders não consegue bons resultados, mas a maior parte dos investidores não consegue bons resultados na sua forma de investir o seu dinheiro, ela diz respeito à ausência de um ponto específico. A ausência de um ponto específico, que é basicamente a maior parte dos traders não consegue resultados porque eles são infiéis. Infiéis, Stormer? Como assim? O que tu quer dizer com isso? Já chego lá. Vamos entender primeiro o que é ser fiel. Tá? Ser fiel é... quando eu olhei essa frase uma vez num carro, eu achei tão estranho. A frase dizia assim: Deus é fiel. A frase me soou tão estranha, do tipo assim, o que Deus tem a ver com fidelidade? E aí, eu fui estudar. Obviamente, eu fui pegar o Amansa Burro e comecei a estudar a respeito. E daí eu passei a entender essa frase e muitas outras coisas. Fidelidade diz respeito a se lembrar. Fidelidade diz respeito a se lembrar de compromissos e, ao mesmo tempo, se lembrar das coisas que precisam ser feitas. Fidelidade diz respeito a você ter um plano e seguir este plano. Por isso que, quando a gente fala que a maior parte dos traders não obtém um resultado consistente, é porque eles não são consistentes na execução de um plano, seja de trading, ou seja de investimento, ou seja de qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você tiver que fazer nesta vida, filha, seja fiel. Seja fiel. Fiel aos preceitos, aos princípios e ao plano que você desenhou para aquilo que você vai fazer ou aquilo que você quer fazer. Isso não é diferente no mercado, isso não é diferente na medicina, isso não é diferente em nenhuma área, na aviação, em nenhuma área profissional ou de relacionamentos pessoais. Então, nós traders precisamos ter um compromisso muito sério com aquilo que a gente definiu fazer como atividade profissional ou mesmo como atividade colateral. E eu vou dar um exemplo disso. Digamos que no último vídeo eu falei sobre taxa de juros e eu falei sobre uma estratégia bastante simples, que é um DCA, uma compra diária de um determinado número de ações, ou uma compra diária de um determinado número de fundos imobiliários, ou uma compra diária de uma determinada BDR em si. Então, digamos que você assumisse esse compromisso, desenhasse esse plano. Então, meu plano, Stormer, eu vou comprar R$20 em fundos imobiliários todos os dias da semana pelos próximos 10 anos. Vou escolher os fundos desta maneira e vou comprar essas cotas e vou botar na minha carteira. E quando eu tiver proventos, eu vou pegar o provento e vou comprar mais fundos imobiliários pelos próximos 10 anos. Bom, automaticamente falando, isso é um plano desenhado
e que vai exigir de você fidelidade. Ou seja, você vai ter que executar este plano de maneira metódica, de maneira precisa, de maneira até mesmo maçante e muitas vezes desafiante. A fidelidade ela exige um compromisso muito grande da pessoa. Porque no momento que tu tens o teu plano, tu tens que segui-lo. E segui-lo muitas vezes significa abrir mão de outras coisas. Então esse sujeito que estava lá pensando em fazer aquela compra do fundo imobiliário todos os dias, em um determinado dia pode pensar, pô, mas se eu comprar aqui, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo outro, eu não vou poder, lá sei eu, comer um sorvete com a minha namorada. Enfim, você vai estar abrindo mão de alguma coisa para cumprir aquele plano. E isto dói. Isso é difícil. Digamos que um outro sujeito tenha decidido, cara, eu vou operar o sistema máximas e mínimas na CCRA3, no gráfico diário, o resto da vida, pelos próximos 4, 5 anos. Bom, no momento que o cara assume isso, certamente no dia seguinte, o mercado vai mostrar uma outra oportunidade de compra na EQTL, ou na TRPL, ou na CEMIG, ou na VEG, ou lá sei eu aonde. Ele vai mostrar uma operação pro cara. E o cara vai ficar tentado em não colocar o dinheiro naquele sistema que ele havia originalmente planejado. E aí começam as tentações. E aí começa a infidelidade. E a infidelidade resulta em tragédia. A infidelidade resulta em não conseguir observar o resultado que você havia originalmente planejado. Porque se o cara ficar nesse caminho que ele desenhou, se ele ficar exatamente nesse caminho que ele desenhou, ele já consegue, inclusive, projetar um resultado provável para os próximos 5, 10 ou 15 anos. Ele consegue. Mas o desejo de chegar mais rápido naquele local, o desejo de atalhar os caminhos, o desejo de fazer outras coisas, não apenas aquilo que é chato e maçante, não apenas aquilo que está dentro do planejado, esta veia inerte que existe dentro do nosso corpo, que nos corrompe. Quando a gente fala de corromper, é basicamente tornar rupto, quebrar alguma coisa interna, quebrar algum acordo, quebrar alguma regra. Então a corrupção da nossa fidelidade para conosco mesmo, com o nosso plano, é que leva o trader e o investidor a não ter um resultado consistente. Vou dar um exemplo. Se você se comprometer, por exemplo, a guardar R$100 por mês, comprando R$100 por mês em fundos imobiliários todos os meses, é um compromisso seu. É meu compromisso. Dia 5 de cada mês, não importa como eu esteja, eu vou pegar os meus R$100, eu vou enviar para a minha corretora e eu vou comprar aqueles fundos imobiliários. Se você fizer isso, e se você conseguir fazer isso, eu estou falando de fundos imobiliários, mas poderia ser algum outro tipo de investimento, poderia ser tesouro direto, poderia ser tesouro pré-fixado, pós-fixado, poderia, se fosse um pré-fixado, talvez fosse até mais fácil de calcular qual seria o resultado que você observaria. Do que eventualmente uma ação, ou do que eventualmente PTC, ou do que eventualmente uma cripto, ou de qualquer outra coisa. É óbvio, porque são muito mais voláteis esses outros ativos. Mas se você faz isto, e se você conseguir cumprir este plano, você já sabe qual é o resultado que você terá nesse período de tempo. Você estará sendo fiel à sua técnica, fiel ao seu plano. Tá, eu sei, já está pensando em desligar. Calma. Antes que você desligue, segura um pouquinho, só mais um minutinho. Eu vou tentar fazer com que esse tempo que eu estou aqui gastando com vocês, ele consiga ser o mais útil possível para a vida de vocês. Então eu agradeço muito esse tempo de atenção que vocês estão me dando. Especialmente você, minha filha. Agradeço muito se você ouvir isso e ouvir com atenção o que o teu pai aqui vai te dizer agora. Nessa vida de trade, que eu estou há mais de 26 anos, algumas coisas me prepararam para poder chegar onde eu cheguei. Algumas coisas me ajudaram, literalmente. E quem é que me ajudou a chegar onde eu estou? Os meus professores. Quem foram meus professores? Os meus amigos e as pessoas que estavam em volta de mim.
e que me passaram conceitos e ideias importantes da vida. Mas talvez tudo isso só apareceu por uma outra qualidade que é fundamental, que é o que todos temos que ter. Humildade. Humildade, filha. A humildade, o que ela significa, basicamente? A humildade é você aceitar que não sabe tudo e aceitar que outras pessoas podem saber mais coisas sobre alguma coisa que você não sabe e que você tem que parar e ouvi-las. É impossível que tu aprenda se tu acha que tu já sabe. Se tu acha que tu já sabe, é como um copo que está cheio, tu não consegue encher um copo que já está cheio de si mesmo. Então, parta do pressuposto de que você não sabe absolutamente nada nessa vida. Eu me lembro quando eu era pequenininho, tu me perguntasse, pai, qual que tu acha que é a qualidade mais importante que eu tenho que ter? E tu me perguntasse isso, obviamente, porque tu queria me impressionar. Tu queria ter aquela qualidade para que eu tivesse automaticamente admiração por você. Isso é completamente desnecessário, eu não precisava disso. Eu já te admiro por muitos outros aspectos. Mas nota, o que eu te respondi? Curiosidade. Hoje eu teria te respondido diferente. Hoje eu teria te respondido humildade. Por quê? Porque quando você é curiosa, você quer aprender, você quer entender, você quer saber as coisas. E quando você é humilde, você também faz isso. Porque todo mundo que vai tentar te mostrar alguma coisa, tu vai parar para ouvir e tu vai ver se aquilo faz sentido ou não. Tem tantas e tantas pessoas nessa vida que eu deveria agradecer imensamente por coisas que me ensinaram. Meus professores de aviação, o Pastre, o Machado, falecido Machado, o Mate, que me ensinou como pilotar, como fazer uma navegação, como fazer um planejamento de voo. Os meus professores de medicina, meus professores do Anchieta, meus amigos que me ensinaram tanta coisa, meus 3 professores de plástica fantásticos, o professor Rinaldo, que me ensinou muito como buscar a consistência de resultados nas cirurgias plásticas, padronizando os procedimentos de forma sistemática. Meu professor Silveira Neto, saudoso Silveira Neto, que tinha a genialidade, e obviamente que todo gênio é um pouco louco, e que me mostrava que algumas vezes a gente tem que pensar coisas fora da casinha, tem que ter ideias fora da casinha, porque são essas ideias fora da casinha que podem dar aqueles lampejos na vida da gente e fazer com que a gente consiga muito mais, avance muito mais. E meu outro professor, saudoso Shen, grande cirurgião plástico, e que era um cara que tinha um processo muito, muito apaixonado por produzir ciência, artigos, ciência, trabalho científico. Ele era um cara absurdamente metódico nisso. Simplesmente sistemático. Todos eles tinham qualidades, filha. Todos eles tinham defeitos, filha. E é isso que faz as pessoas. As pessoas que você vai encontrar na vida terão qualidades e terão defeitos. O que a gente faz nessa vida? A gente pega uma pessoa e a gente observa quais são as qualidades que ela tem, o que a gente pode aprender com aquela pessoa. E o que ela está falando faz sentido para nós ou não. E a gente vai muitas vezes pegar condutas que aquela pessoa tem que não são legais para a gente e a gente não vai trazer para a nossa vida porque não faz sentido para a nossa vida. Então, a humildade. Aceita que outras pessoas têm um pouco mais de experiência que você, que outras pessoas viram um pouco mais do que você. E busque conselho com essas pessoas, busque ouvi-las. Isso vai acelerar muito o teu crescimento como trader, como investidora, como pessoa, como mulher. Não seja soberba, não seja arrogante. Trate todas as pessoas com gentileza. Mesmo que elas não te tratem com gentileza. O mercado não vai te tratar com gentileza. Sem dúvida alguma, o mercado não vai te tratar com gentileza. Mesmo assim, você deve tratar o mercado com gentileza, com respeito. O respeito que você tem para o mercado é o que vai fazer você sobreviver mais tempo no mercado. E observa, quando eu falo de humildade, o mercado sabe muito mais que a gente. O mercado sabe muito mais que a gente. No momento em que tu achar que tu dominou completamente as direções do mercado, ele vai lá e te dá um tapa na orelha e fala,
Guri, tu não sabe de nada. Você fica quieto aqui que eu vou te mostrar pra onde é que eu vou. E você tem que ficar quieto e dizer, ok, eu não sei de nada, você quem manda. Ego não é algo saudável dentro do mercado financeiro, filho. Tentem desconstruir este ego de vocês. Tentem desconstruir isso, porque isso será extremamente prejudicial para a vida. De uma maneira geral. De uma maneira geral. Trate todo mundo bem. Trate todo mundo muito bem nessa vida. Todo mundo. Não importa se a pessoa não gosta de você, trate ela bem. Não importa se ela está acima de você, trate ela bem. Não importa se ela está muito abaixo de você, trate ela bem. Ela é um ser humano, merece isso, e sem dúvida alguma, fazer isso é o melhor a ser feito. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. A mesma coisa acontece no mercado. Trate o mercado como você gostaria de ser tratado, com respeito. Respeito. A maior parte dos dias de fúria acontecem quando? Quando você desrespeita o mercado. Você tomou uma posição, o mercado te dá um loss, fica bravo. Tu entra numa posição, o mercado te dá um outro loss, fica bravo. Tu entra numa outra posição, o mercado te deu um terceiro loss, te mostrando literalmente que você não está sabendo o que fazer naquele dia. E aí o que você faz? O que você faz quando simplesmente você vai brigar com um cara que é muito mais forte que você vai lá tentar chegar perto dele, ele te dá um tapa na orelha, aí você vai tentar dar um outro tapa, ele te dá um outro tapa na orelha, você vai tentar se aproximar e te dá mais um tapão na orelha. 3 tapão. E aí tu te enfurece e tu sai correndo na direção dele e começa a fazer um monte de 3, dobrando posição, triplicando posição, e quando você vê, veio o dia de fúria por falta de respeito. Você deveria ter baixado a cabeça e falado, ok, hoje não é meu dia, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou acertando, você sabe o que está fazendo e eu não sei o que eu estou fazendo, e eu vou esperar, eu vou me acalmar, eu vou estudar, e prometo que amanhã eu tento voltar melhor. Muitas das coisas que eu tirei da minha vida profissional, seja como piloto, em que a gente aprende toda a ideia de projetar, planejar, fazer todo o plano de voo, olhar como é que está a meteorologia, olhar como é que está, digamos assim, o tráfego aéreo na região, como é que está o dia, como é que tem combustível, como é que está o avião, fazer o preparo do avião, fazer todo o checklist do avião, depois sentar na cabine, fazer o checklist de decolagem, revisar todo o plano na cabeça, revisar todo o voo na cabeça, o pouso, projetar tudo, fazer todo o planejamento. A mesma coisa para a cirurgia. Na noite anterior da cirurgia, pensar exatamente como é que tu vai fazer a incisão, onde é que tu vai incisar, qual vai ser o teu, que tipo de fio, qual vai ser o tipo de anestesia, quanto tempo vai fazer cirurgia, como é que tu vai fazer sangrar, o que tu vai fazer. Ou seja, antecipar todos os detalhes do que vai ser feito dentro da cabeça. E no dia seguinte apenas executar. No dia seguinte, ser fiel ao plano. Ser fiel ao plano. Então, eu deixo para você as seguintes perguntas. Primeira pergunta, qual é o seu plano de vida? Qual é o seu plano de vida, minha filha? O que tu planejou para a tua vida? Casar, filho, filha, profissão, trabalho, investimento? Como é que eu vou fazer investimento? Como é que eu não vou fazer investimento? Qual é o teu plano? Desenhe o teu plano. Constrói o teu plano. E depois seja fiel a esse plano. Se você não tem um plano, se você não tem uma forma de operar, se você não tem um sistema de fazer o seu trade, como é que você vai querer um resultado consistente disso? Se você não desenhou a maneira como você vai trabalhar em si. Fidelidade. Fidelidade é algo absurdamente não valorizado hoje no mundo. As pessoas elas estão extremamente efêmeras, elas estão realmente muito rápidas
nas suas trocas de opiniões, nas suas trocas de planos, nas suas trocas de desejos, nas suas trocas de objetivos. Então, qual é o seu objetivo nessa vida? O que você quer ser nesta vida? Como você vai atingir aquilo que você quer ser nesta vida? Essas são perguntas muito mais importantes do que onde é que eu boto meu stop, do que onde é que eu boto meu alvo, ou de qual é o papel bom para eu comprar e vender amanhã. A maior parte dos traders não tem resultados porque eles são infiéis. E eles são infiéis nem sabendo que são infiéis. Porque até mesmo para ser infiel, tu tem que saber que tu está traindo um plano. Que tu está traindo aquilo que tu tinha pensado. Que tu está traindo aquilo que tu tinha originalmente projetado e planejado. O único plano que eu vejo que a maior parte dos traders tem é: eu quero um Porsche azul. Eu quero ficar milionário. Acontece que isso é outra coisa que a gente aprende na vida, filha. Não existe como você chegar num lugar ao sol sem ter passado por um longo trabalho para chegar naquele local. Seja através de estudo, seja através de esforço, seja através de técnica, mas mais do que tudo, através da fidelidade para o plano que você desenhou. E sim, é extremamente frustrante você ver um sinal de compra aparecendo, mas não está encaixado dentro do teu sistema operacional, não está encaixado dentro do teu plano, e você ter que olhar e dizer: não, eu não irei assumir essa posição porque ela não está dentro do meu plano. Eu fico pensando nessa sensação vinda de Deus, que tem o plano dele, obviamente. E ele olha nós, seres humanos, fazendo, basicamente, todas essas coisas que infelizmente nós temos feito. Guerra, destruição e mortes. Por último, eu tenho assistido uma série muito boa chamada The Chosen. Espetacular a série. E filha, eu te recomendo um dia assistir essa série. Já te falei isso. Tu meio que entrou por um ouvido e saiu por outro. Eu estava conversando com teus amigos. Mas eu não tenho conseguido terminar um único capítulo dessa série sem chorar, honestamente. E acho que é uma série que pode impactar muito. Tá certo que eu sou um cara mais emotivo, eu sou um cara mais... Sim. Mas de qualquer maneira, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, sobre o aspecto de se vocês estão sendo fiéis ao plano que vocês desenharam. Primeiro, se vocês desenharam um plano, como é que eu vou operar? Qual é o capital que eu vou operar? Qual é o meu controle de risco? Qual é a quantidade de exposição ao risco que eu vou ter? Qual vai ser meu sinal de compra? Qual vai ser meu sinal de venda? Qual vai ser meu planejamento? Isso se forem traders. Se forem investidores, como é que eu vou investir? Quanto dinheiro eu vou alocar em renda fixa? Quanto dinheiro eu vou alocar em tesouro direto, pré-fixado, pós-fixado, LCIs, CRIs, CRAs? Quanto dinheiro eu vou alocar em fundo imobiliário? Quanto dinheiro eu vou estar alocando em renda variável, ações americanas? Quanto dinheiro eu vou alocar em criptomoedas? Meus percentuais, eu estou respeitando o seu planejamento? Quanto dinheiro eu vou tentar guardar todos os meses? Eu estou numa situação tal que eu não consigo nem sequer guardar dinheiro. Estou gastando muito mais do que eu recebo. Bom, então talvez o teu primeiro planejamento necessário seja quais são os gastos que eu posso cortar imediatamente ou o mais rápido possível para começar a ter um pouquinho de superávit, para começar a ter um pouquinho de sobra mensal. O que eu posso cortar? O que é dispensável na minha vida e que eu posso estar reduzindo? E como é que eu posso eventualmente aumentar minhas receitas, aumentar o meu faturamento, para com isso eu conseguir ganhar um pouco mais de folga, um pouco mais de margem? Então, um plano para sair da situação que você se encontra. Você está seguindo esse plano? Eu espero que sim. O pessoal da Liberta muitas vezes ajuda muitas pessoas a fazerem esse plano, a montar esse plano. Então daqui a pouco você pode entrar em contato com eles, inclusive. Forte abraço, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Agradeço muito o tempo de atenção de vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até mais.